queridos alunos do João Paulo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo, cheio de saudade, né? Dando início a hoje a primeira aula do segundo semestre, também conhecido como terceiro bimestre, tá? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula no capítulo 8, tá? As águas do planeta Terra. Eu quero que vocês abram o livro de vocês. A gente vai dar uma folheada aqui, o professor vai falar um pouquinho sobre os capítulos. Depois desse vídeo, eu recomendo que você assista aquela tradicional aula de apoio, vídeo de apoio que eu estou deixando aqui embaixo, tá? E no final dessa primeira parte, esse capítulo a gente vai dividir em duas aulas, né? E no final, vocês façam os exercícios. Então, peguem o livro de vocês, tá? O livro principal, este aqui, tá? Este aqui. E vamos lá direto para o capítulo 8. Procure aí na página 185. Dá uma pausa no vídeo aí e procura. Achou? Beleza. Então vamos lá. Capítulo 8. As águas do planeta Terra. A água, como todos vocês já estudaram, já viram, até nas aulas de ciências, né? A água, ela é vital para a sobrevivência. Ela é vital. Ou seja, ela promove a vida. Sem água, não há vida. Nem de seres humanos, nem de plantas, nem de animais. Nada. Tá? Então o capítulo já começa aqui na página 186, tratando, por exemplo, no ser humano, quanto do nosso corpo é composto de água, né? Aí tem um quadrinho interessante aí mostrando alguns órgãos do nosso corpo, qual o percentual de água, né? Por exemplo, aqui no nosso sangue é líquido. Então é normal você entender que 79% do sangue é água, né? Agora, pulmão, fígado, músculos, né? Que você vê sólido. Aí imagina assim, poxa, deve ser a maioria de parte sólida. Não, 79% dos nossos músculos e do nosso fígado também é composto de água. Muito interessante. Na página seguinte, a gente entra no cenário 2, falando sobre o ciclo hidrológico, né? Ou seja, o ciclo natural da água. É bem básico, ele não tem um início, ele é uma corrente, tá? Só para exemplificar, vamos aqui dar um iniciozinho mostrando ali. Quando ele faz a evaporação dos oceanos, né, através do calor do sol, ele sobe, condensa, né, se junta à evapotranspiração das plantas, até lá no alto formar as nuvens. E depois de nuvens, eles retornam à Terra em forma de precipitação, que pode ser chuva ou neve. E essa neve cai nas montanhas, nos rios, e dali ela vai formando os rios. A infiltração forma os lençóis subterrâneos, né? Chamados lençóis freáticos, né? E esses rios e as águas que caem nos rios, elas de alguma maneira elas acabam indo para o mar. Todo rio corre para o mar. Então, chegando lá no mar, essa água reinicia esse processo, daí o nome ciclo hidrológico ou ciclo natural da água. Bom, no cenário seguinte nós falamos dos recursos hídricos no planeta, tá? E aí você tem os percentuais, né? Aonde que a Terra primeiramente, nós temos aí a maior parte da água disponível na Terra, ela é água salgada, tá? Então não é água própria justamente para nosso consumo, tá? Serve para alguns tipos de animais, alguns peixes, alguns tipos de planta, mas no geral, nós animais continentais, né? A gente não se utiliza da água salgada. Da água doce, aproximadamente 3%, o livro fala aqui 2,5%, mas a gente fala, né, aproximadamente 3% da água doce do mundo, da água que existe no mundo, é doce. E desse 3%, né, 3/4 dessa quantidade praticamente está na forma de gelo nos polos. Então, sobrando aqui para a gente 1/4 da água disponível do mundo que está acessível a nós através de rios e lagos, tá bom? E aí, chegando aqui, nesse cenário 3, você tem mais ainda uma divulgação, né? uma divisão dessa água do planeta, onde que ela está a maior quantidade. Observe com muito carinho aí o quadro da página 189, tá? Mostrando onde que está total de recursos hídricos por habitante, né?
Então você tem um quadrinho aí mostrando, um mapa, né? Mostrando que em alguns lugares, como aqui na América do Sul, você tem uma quantidade enorme de água por habitante, tá bom? Metro cúbico por habitante. Já em alguns lugares, essa quantidade de água não é tão acessível assim. Tá? Em alguns lugares, há mais consumo de água do que água disponível. E isso provoca uma situação que nós chamamos de estresse hídrico, né? O consumo maior do que a demanda. Você não tem água disponível. Seguindo aqui, página 190 e 191, fala da distribuição, né, das águas em mares e oceanos, tá? Falamos também um pouquinho sobre relevo submarino, tá? Na página aqui 190. E chegamos aqui falando aqui um pouquinho dos animais, a página 192 e 193, a fauna marinha. E aqui também nós vamos ter uma classificação dos tipos de mares, tá bom? Quem lembra, né, que está acompanhando com a gente aqui, fazendo os exercícios, né, pelo Atlas, nós já fizemos esse exercício, tá? Aí agora está chegando aqui nesse livro principal nosso, então, quer dizer, vai ser a gente vai reviver, reestudar novamente essa classificação dos tipos de mares. E águas subterrâneas, páginas 194 e 195, né? Águas subterrâneas, ou seja, águas que estão debaixo da terra, tá? Temos aqui um subtítulo falando sobre isso. Detalhe aí, chama atenção para os aquíferos. Dois grandes aquíferos, dois maiores, né, do mundo, que estão aqui no nosso território, na América do Sul e no Brasil, que é o aquífero de Alter do Chão e o aquífero Guarani, tá? São duas reservas de águas que são as duas maiores do mundo, que estão no nosso território. E aí nós finalizamos essa primeira parte da aula, e para isso a gente vai fazer esses exercícios da página 196 e 197. Tá bom, gente? Dúvidas? Eu estou aqui remotamente, do outro lado do telefone, esperando aí você. O professor tradicionalmente entra em contato com vocês aí, perguntando algumas coisas. E para aqueles que, porventura, não estão assistindo essa aula agora, nesse exato momento, a gente pede que depois entre em contato para tirar essa dúvida, não tenha problema nenhum, tá? Pode entrar em contato, assim que o professor puder, ele vai responder, né? E vai sanar essa tua dúvida. E não deixe de fazer os exercícios, tá? Eu vou deixar o gabarito aqui no final da aula, mas tem que ser honesto consigo mesmo. Faça os exercícios. Se tiver dúvida, tire dúvida com o professor e depois você olha o gabarito e confira as suas respostas, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima aula. E, daqui a pouco eu estou entrando em contato com você.